Antes eu queria só deixar claro uma coisa, talvez o Josias não tenha entendido direito, eu não disse que se tratava de algo banal absolutamente, eu disse apenas que não se trata de algo novo, e novo em relação ao que o próprio ex-ministro Moro já havia dito. Foi isso que eu disse, discordo completamente de que seja algo banal. É algo que configura crime, sem dúvida, e ao contrário do que o Constantino diz, não é um crime de pensamento, não é um crime de intenção. Ninguém está tentando punir o pensamento. Isso aqui está no Código Penal, e é um crime que está sendo cogitado pelo ministro Celso de Mello, que se chama coação no curso do processo. O que é coação no curso do processo? É quando se ameaça a autoridade para interferir em um processo em interesse privado, próprio ou alheio. Tem também a advocacia administrativa, que é outra possibilidade. Patrocinar interesse privado diante da administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Mas vamos voltar à coação no curso do processo, que eu acho mais interessante, porque certamente o ministro Moro, ex-ministro, conhece isso, e eu vou dizer por que é. Quando se ameaça a autoridade para interferir em um processo de interesse privado próprio ou alheio. O ex-ministro Moro, ele falou por 2 vezes, pelo menos, dessa reunião muito importante que teve no dia 22 de abril, e que nessa reunião o presidente da República, diante de todos os seus ministros e diante, inclusive, do então ministro Moro, diz que vai sim interferir em todos os ministérios. Cobra a superintendência, a substituição do superintendente do Rio e ameaça na frente de todos os ministros o ministro Moro de demissão. Então, estão aí as palavras e está aí o motivo pelo qual o ex-ministro Moro reiterou tanto a importância dessa reunião, e é por isso também que o ex-ministro Moro sugeriu o chamamento dos ministros generais que estavam nessa reunião e das testemunhas que podem corroborar o relato dele sobre essa reunião. Então, não tem nada a ver com punir pensamentos, não tem nada a ver com punir intenções, tem a ver com um crime que está no Código Penal e é um crime comum, chama-se coação no curso do processo. Então, dito isso, eu também acho que é cedo para a gente fazer uma análise de que fulano saiu assim ou cicrano saiu assado, porque ninguém entrou e nem saiu, o negócio está só começando, e está muito cedo, mais cedo ainda, para dizer que alguém saiu vivo. Isso é só o início nem do processo, é o início de uma investigação. Então, aqui eu queria relatar quais são as próximas fases, a partir desse depoimento do ex-ministro Moro, e por que é tão importante a Polícia Federal preservar a sua autonomia investigativa, porque está na mão dela. Então, agora, a Polícia Federal ouviu o ex-ministro Moro, o que significa que o inquérito está na fase pré-processual, ainda é o inquérito. Agora a PF vai escutar outras pessoas, os generais, os militares, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, por exemplo, vai pedir quebras de sigilo telefônico, vai fazer perícias em celulares, tudo isso vai ser feito pela Polícia Federal. E tudo isso vai ter que ser autorizado pelo ministro Celso de Mello, porque embora se trate de uma acusação de crime comum, trata-se de um presidente da República acusado pelo crime comum. Nesse caso, tudo que a Polícia Federal fizer vai ter que ter autorização do ministro Celso de Mello. Perícias, entrevistas, depoimentos, busca e apreensão, tudo isso. Então, essa é a primeira fase. Aí, o que acontece? A Polícia Federal vai fazer tudo isso, vai concluir o inquérito e daí vai apresentar um relatório para o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Vai apresentar um relatório com todas as conclusões a que ela chegou, com base em todas as investigações, depoimentos, perícias, etc. E é com base neste relatório da PF que o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, vai decidir se apresenta ou não uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República. Então, veja a importância da PF. A PF é o coração da história. É com base no trabalho da PF que o Procurador-Geral da República vai decidir se apresenta ou não, ou se, em outras palavras, se há ou não indícios de que o presidente da República tem culpa no cartório. Se ele, com base no relatório da PF, achar que sim, ele vai encaminhar essa denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal não pode fazer nada ainda. Ele tem que pedir a autorização da Câmara dos Deputados para autorizar a instauração de processo. Aí já vira processo, não mais inquérito. Para instaurar um processo contra o presidente da República, o plenário da Câmara dos Deputados tem que autorizar. Aí tem uma votação em plenário. O plenário autorizando a instauração de processo contra o presidente da República,
Aí sim, aí começa o julgamento no âmbito do STF. E nesse caso, aceitando a denúncia, o STF tem o poder, então, de afastar por 180 dias, que é o prazo que deve durar, o prazo máximo que deve durar o julgamento. Nesse prazo máximo de 180 dias que deve durar o julgamento de um presidente da República, o presidente da República, então, deve ser afastado do cargo. É esse o curso do processo. Então, mais do que nunca, repito, a autonomia do trabalho da PF é fundamental.